nossa última atração, eu vou pedir para vocês reservarem um último minutinho, aí um minutinho, para fazer a avaliação desse evento no nosso aplicativo, tá? Eu vou pedir para que vocês abram o aplicativo agora e avaliem como foi esse congresso, tá? Eu vou esperar um pouquinho para que vocês façam essa avaliação, porque eu tenho certeza de que vocês não vão querer perder nenhum minutinho da próxima atração, que é muito bacana. Eu lembro que tem mochilas ali fora também, eu sei que vocês estão mexendo, continua mexendo, que a gente vai conversando por aqui. Tem mochilas do evento ali na porta, na saída, ok? E se vocês ainda não pegaram, podem pegar antes de ir embora, ok? Deram a sua notinha já? Estão no processo? É bem importante para a gente que vocês avaliem esse congresso para que o próximo seja muito melhor que esse, tá? Todo mundo já analisou? Todo mundo já deu sua opinião? Já deu sua opinião? Ok, então vamos em frente. É hora de ter um panorama do Brasil sob diferentes olhares agora. Nós vamos analisar o Brasil do ponto de vista histórico e sobre como chegamos até aqui. Depois nós mergulharemos no momento atual para finalmente abrirmos espaço para discutir as fake news e os efeitos delas nos campos político e social. E quem vai nos conduzir nessa viagem toda é o apresentador Fábio Porchat, que eu convido agora ao palco. Vem para cá, Porchat. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado aí. Obrigado pela presença de todos. Vamos sentando, vamos nos ajeitando. Vamos começar um bate-papo sobre um tema super fácil, que é política, coisa leve. Vai dar brigas. Como é que foi o Natal de vocês? Foi tranquilo? Foi bem, porque o meu Natal foi meio constrangimento, assim, um pouco. Tinha uns primos bandido bom e bandido morto se juntou num canto. Tinha uns primos Lula livre no outro, não se falavam. Foi um clima meio de tensão, assim. Eu achei que a briga ia rolar mais por conta de panetone, fruta cristalizada e tal, mas não rolou. Foi de verdade, eu fiquei até um pouco constrangido, assim, porque as pessoas... E ao mesmo tempo rolou um pacto das pessoas, meio que... Aqui a gente não vai falar nada, né? Conversando com os tios meio... O tio do pavê, né? Ele veio com... Como vai, Fábio? Tudo bem? Rolou uma tensão. Mas aqui não vai ter tensão nenhuma. Aqui vai ser divertido. Aqui vai ser tranquilo. A gente vai chamar... Vamos aos poucos. Vamos chamando um a um. Que daí a gente vai acrescentando e agregando as pessoas ao longo da nossa conversa. Então, sem mais delongas, vou chamar ao palco. Vou deixar o microfoninho na mão. Vocês estão de microfoninho? Não, vocês estão de bastão de mão, né? Então, maravilha. Então, Jorge Caldeira, vem para cá, por favor. Uma salva de palmas para o Jorge. Olha aqui seu microfone, já dei boas-vindas e olás. Tá funcionando? Boa tarde, tudo bem? Muito bem. Beleza. Pode sentar, por favor. Vamos começar batendo papo, falando sobre... E essa cadeira aqui dá uma afundada, né, rapaz? Deixa eu me ajeitar aqui para fingir informalidade. Vem cá, me conta uma coisa. Vamos começar falando um pouco sobre democracia, já que é o momento onde muita gente vem com um papo esquisito de... Não foi golpe, ou volta à ditadura, não foi tão ruim assim, estado de exceção é o que a gente precisa agora. Eu queria entender o quanto isso é novo para a gente, o quanto essas pessoas falam isso com ou sem conhecimento de causa e como a democracia também vai sobreviver a isso. Tá, pergunta simples. É moleza, né? Molezinha. Boa tarde a todos. Bom, eu vou primeiro dizer que é um prazer estar aqui, porque eu estou vendo a mesa desde de tarde. Há 38 anos atrás eu era vendedor de fundo de investimento e gerente de marketing numa corretora. Adorei a mesa para ver que 38 anos depois os problemas são exatamente os mesmos, não mudou muito, é difícil explicar. Agora, cresceu o mercado, então é bom estar aqui, esse tipo de reunião não tinha 38 anos. E vi também um pouco de Big Data. Eu vou dar um rápido Big Data do Brasil para a gente responder essa pergunta. O Brasil, em termos de, falando de história, 520 anos que a gente tem dado histórico, 400 bons anos na economia, 120 ruins. Os 400 bons anos é 300 na colônia e 100 e poucos na República. Nesses períodos foi a economia que mais cresceu no mundo em grandes
grande parte desses períodos. 120 anos ruins, 70 no Império, 50 infelizmente agora, os últimos 50. Mas somando tudo, o Brasil é a 7ª ou 8ª economia do mundo, portanto uma economia razoável. Quando você pensa assim, e pensa num longo prazo como esse, percebe que o Brasil tem sentido, tem destino, é uma nação que dá certo, né? E que pode melhorar. O que pode melhorar? O que fez o Brasil, quando estava muito ruim, mudar muito depressa para crescer depressa? Por exemplo, 70 anos no Império, que foi um desastre, em 16 anos, no Império a economia do Brasil cresceu 0. Em 16 anos já era a economia que mais crescia no mundo. Reformas, reformas, reformas. Então estamos nesse momento, temos um grande potencial. Muito bem. Analisando isso com relação à democracia, 500 anos. O Brasil tem uma sociedade espetacular, de gente empreendedora, os pobres sabem em que lugar do congestionamento eles param com a garrafinha de água, então a hora que você breca, chega, esse é o grau de empreendedorismo do brasileiro comum. Uma sociedade aberta, na maior parte dos casos, e aberta para o mundo, para gente que vem de fora e bastante misturada. Então, isso é um grande ativo. Sociedade espetacular, governos. Então, aí começamos a falar de democracia. Governos locais no Brasil são democráticos, isso é uma afirmação de 500 anos, 490. Eleição municipal no Brasil existe em qualquer vila, em qualquer cidade, depois, desde a fundação. Em São Paulo, a primeira eleição foi em 1553, antes da fundação de São Paulo, para a Vila de Santo André. E quem foi eleito foi o Temer, tá, gente? Só para vocês... O João Ramalho foi eleito vereador nessa eleição, em 1553. E vem aqui, são 180 eleições. E assim em todos os municípios do Brasil. Então, se eu fosse fazer uma proposição estatística, a chance de você acabar com a democracia no município, no Brasil, nos últimos 500 anos, é praticamente 0. Esse medo das pessoas que a democracia está acabando... Funciona muito bem, os municípios vão bem democraticamente, o prefeito da maior parte das cidades toca a vida muito bem, a única autoridade que a maior parte dos brasileiros vem na vida é vereador ou prefeito só. E funciona muito bem, funciona a democracia. A chance de você... O único que tentou fazer diferente foi o Getúlio Vargas no Estado Novo, por 8 anos, dos quais 6 eram da Segunda Guerra. Então, é uma experiência muito pequena e que não deu certo. No nível intermediário de governo, que era capitania, depois província, atual Estado, a situação varia. E prova disso é que a situação dos estados brasileiros hoje varia entre coisas que estão muito arrumadas e muito desarrumadas. Mas é um mecanismo de adaptação, também democrático. Desde que o governador passou a ser eleito na República, a regra é eleger governador. Então, você criar uma ditadura estadual não dá. Agora, passando para o nível federal, em 500 anos, 200 anos faremos, daqui a 4, são de governo independente. Esse é um nível onde a coisa é mais complicada. Você tem mais alternância. Primeiro você teve uma monarquia, você teve 70 anos de um governo imperial, cujo desempenho econômico, como eu acabei de falar, foi muito ruim. Na República, que tem eleição para presidente, se alternou um grande período, mais ou menos 100 anos, de gente eleita e 20 anos de regime de exceção com gente eleita pelo Congresso. E aí, Congresso, que não é o poder de que todo mundo reclama, mas a hora de resolver o pipinaço que estava sendo a presidência, é lá que estão resolvendo. Não tem outro lugar para fazer isso. A ideia de que eu faço sozinho, em geral, não dá certo no Brasil. Quem conseguiu governar sem Congresso no Brasil? Dom Pedro I, durante 1 ano e meio, entre 1824 e 1825, deu com os burros na água. Marechal Deodoro, 20 dias, em novembro de 1891, caiu. Getúlio Vargas, esse conseguiu governar sem Congresso por um período, que é um período de crise, mesmo assim ele 3 anos depois teve que fazer eleição e só conseguiu fechar por 7. O regime militar, que fechou o Congresso, reabriu 1 ano depois porque percebeu que não dava para governar o Brasil sem Congresso. Então nem o regime militar viveu sem o Congresso no Brasil. Mas aí você pode dizer que a democracia não tem como acabar, mas ela fragilizada... ela está fragilizada, é uma pergunta, e é perigoso essa fragilização? Bom, vamos lá.
frágil na sociedade não está, frágil nos municípios não está, frágil nos estados não está, frágil no nível federal tem gente que não gostaria de ser assim, que a única instância no Brasil que você pode imaginar um regime que não é democrático é no governo federal. Quer dizer, não tem uma ditadura nacional no Brasil, não é uma hipótese plausível. Então, bem ou mal, é melhor você negociar com o Congresso uma reforma da Previdência, que dizer, eu vou fazer isso aqui e vai dar certo. Em geral, em 500 anos de experiência, dá errado. Dá errado. Você voltou lá para Dom Pedro. A gente está vivendo essa polarização, todo mundo falando disso, quase as pessoas não aguentam, mas pelo amor de Deus, a polarização. Isso é um movimento novo para o Brasil ou sempre houve algum tipo de polarização lá para trás? Não, a divisão de ideias sempre teve. O que eu acho que é novo é o positivo e negativo, que isto é uma influência diária, que a gente está sendo treinado a reagir, a fazer um julgamento sumário de fatos pela internet. Como eu estava dizendo aqui na sessão anterior, o cara está dizendo, tem decisões do sistema 1 e do sistema 2. Decisões complexas são sempre no sistema 2. A decisão eleitoral é no sistema 1, intuitiva. Então o cara vê lá, Deus fez o mundo em 7 dias. Eu fazia em 5. Está lá no sofá da sala, pode falar isso, né? Agora, fazer é outra coisa. O Brexit foi votado na base do... E agora está lá um pepino que ninguém sabe como é que se vira. Então, o que está acontecendo é que a decisão de votar está sendo influenciada pelo positivo e o negativo. Sei. Mas governar, que é decisão complexa, não dá para fazer na base do positivo e do negativo. Por isso que ditadura não funciona, porque ditadura é decisão simples. Quer dizer, eu mando, você obedece. Mas todo mundo obedece? Não. Tem um cara manda, e um monte de coisa não acontece. A gente não domina o mundo a ponto de poder, porque eu quero, vai acontecer. Então, aí você tem que entrar em sistemas de decisões complexas, que é o que a democracia faz. A democracia é um sistema para decisão complexa e que agora está sendo... Os eleitos estão indo lá por decisão simples do vai não vai, e aí o Natal em família é sempre mais complicado. Mas você acha que essa polarização é um fenômeno que tem data para acabar, ou a gente ainda vai ter isso durante muito tempo no Brasil, ou pelo menos por um bom tempo no Brasil, isso ainda vai permear as nossas conversas e decisões? As nossas conversas, por que estão sendo muito mais influenciadas pela internet? A internet não é feita para decisões complexas. Ela é um monte de fatos simples. É bom para briga de bar, mas não é bom para coisas complexas. Só que o eleitor, ele se informa ali cada vez mais. Então, o gap entre o universo das decisões complexas, para parar para pensar, como é que faz uma reforma da Previdência? Senta todo mundo que entende do assunto, que tem mandato para isso, discute, um quer isso, outro quer aquilo, vai para cá, vai para lá, até que tenha tantos votos a favor. É assim que se faz, né? Isso é uma decisão complexa, supõe-se que ela é mais estável do que a decisão simples. A internet mina esse sistema de decisões complexas e as campanhas eleitorais todas são feitas para o cara decidir intuitivamente. Quer dizer, ninguém para pensar no seu candidato. Essa reação que houve forte na campanha passada é típica da internet. Porque eu sei a verdade, você não sabe. Aí pronto, não tem discussão e os problemas complexos ficam de fora. Mas quando a gente tem políticos que também agem influenciados pela internet, dessa forma mais positiva ou negativa, isso pode ser preocupante também, porque no fundo os políticos são pessoas que são da sociedade, eles também estão sendo influenciados. Eu não estou falando de ninguém específico aqui, estou falando de um modo geral. Tá, o que é verdade, isso é assim mesmo. O que é preocupante? O preocupante é que para você se eleger, você radicaliza o positivo e o negativo, né? Você ataca, diz que os outros são perigosos, eu sou salvação e coisa do gênero. Só que você tomou posse, você tem que governar todos, aqueles que você falou mal e os que você não falou mal. Tem que resolver problemas que não são os que você estava esperando, que estão na sua promessa. Você é o presidente da nação, você não é o presidente do seu grupinho. Então, o que acontece? O radicalismo na internet ajuda na campanha, ajuda um político que sabe usar isso a se eleger, piora no governo, né? É isso que está acontecendo. O quanto a gente herdou
desde Portugal, para justificar o que acontece com as instituições públicas, com o que a sociedade pensa em relação às instituições? Bom, basicamente herdamos um governo central ruim. Estou falando 500 anos. O grosso dos problemas do Brasil é estar na instância mais alta de governo. Ele é mais instável do que a média dos outros, ele é menos capaz de processar. E por que é assim? Porque ele é muito impermeável. Quer dizer, a legalidade no Brasil é cara e ruim. E é isso que obriga que a informalidade seja muito boa, né? Então, nós estamos num sistema que, para você estar na lei, você paga imposto ruim de 400 anos atrás, a burocracia é pensada para resolver os problemas de 1930 e o futuro não tem muito futuro. E a gente tem que conviver com isso, porque não tem muita alternativa no governo central. Como é que convive com tudo isso? Fazendo mais coisas fora do governo. Então, o governo vai ficando uma ilha de burocracia, de despesa, de coisa estranha, que não resolve os problemas da nação, só resolveu quando as economias eram autárquicas, porque aí não tinha jeito. Mas no ambiente de competição global, né, o governo tem 70 governos para qualquer investidor escolher no mundo inteiro. Ele escolhe que governo é melhor para o investimento dele. O Brasil é um dos piores governos para investir. Por isso que os problemas do Brasil todos são na era da globalização. Até 1974, se você pega média móvel de 10 anos, a economia brasileira era a que mais crescia no mundo. Dali para frente, desceu, e nos últimos 20 anos está lá na rabeira. O que trouxe da melhor economia do mundo para a rabeira? Foi que a globalização aconteceu, as economias se abriram. O Estado central, o governo central brasileiro, é preparado para o Brasil ficar isolado do mundo. Para isso ele funciona. Só que isso hoje é um problema. Deveria ser o contrário. Então, o que acontece é que nós temos, eu brinco, mas é verdade, o Brasil hoje tem um governo federal que nos isola da maior onda de riqueza do planeta. É disso que nós estamos. Por que o Brasil tem que viver isolado no momento que a riqueza no mundo está explodindo e tem chances, oportunidades para todo lado? Porque nós continuamos tão isolados como éramos nos anos 50, pelo governo. Mas por esse governo, ou você diz de governos para cá? Todos, já de 74 para cá, já estiveram no poder. Ditadores militares, a Nova República, uma coisa mais liberal que era o Collor, o nacionalista como o Itamar, o Fernando Henrique, o Lula, Dilma, o Temer e agora o Bolsonaro. Todos eles, a tendência foi a mesma. Então não é um problema ideológico, gente. Não dá para você ter a mesma tendência econômica e continuar achando que você vai resolver isso porque o cara pensa A ou pensa B. Isso é estrutura forte da nação. Nós estamos isolados da globalização. O mundo está tomando decisões, clima, é uma decisão global que muda tudo. E o Brasil, como isso o nosso ministro disse bem, o nosso ministro da Economia, o Guedes. O Brasil está surdo para o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, houve um tempo que a elite brasileira civil sabia o que se passava lá fora. Hoje a gente nem olha, né? A gente está tomando decisões aqui no Brasil, por exemplo, as decisões ambientais. Né? Há uma semana saiu um comunicado de 34 bancos centrais que vão começar a monitorar risco econômico ligado ao meio ambiente. Vai ter monitoramento disso mundial. Alguém aqui no Brasil sabia que isso está acontecendo? Então, é nessa que nós estamos. Bom, vou já chamar mais gente para agregar aqui, para entrar no nosso papo. O Ricardo Senes vem para cá. Uma salva de palmas, minha gente. Microfone. Eu já quero entrar nesse papo da polarização aí, mas mais para dizer, e quem não é polarizado, né? E quem não é de um polo, quem não é do outro, os moderados, eles são minoria? Porque a gente ouve muito barulho dos extremos. Olha, Fábio, esse é uma pergunta fundamental, porque ele tem uma certa interpretação do que está ocorrendo no Brasil e também, eu acho que em uma boa parte do mundo, que é essa tal da polarização. Eu acho que, e muito na linha do que o Jorge comentou agora, se a gente olhar o que está acontecendo no Brasil, o fenômeno principal do ponto de vista político é a fragmentação, não é a polarização.
A polarização, se você olhar a eleição presidencial, no segundo turno, aí você pode falar que tem uma certa polarização. Agora, polarização tem também na final dos campeonatos. Por quê? Porque as regras são feitas para no final terem dois. Então no final do campeonato, então está lá Palmeiras e Santos na final, quer dizer que o campeonato está polarizado? Não. As regras são feitas para chegar no final terem dois. Se você olhar o primeiro turno das eleições, não estão polarizadas. Se você olhar as eleições para o Congresso, que representa esse Brasil que o Jorge falou, não está polarizado. Então o fenômeno que acompanha esse processo há muito tempo é o seguinte: quando você tem jogo majoritário, eleições majoritárias, que obriga a você ter ao final um contra outro, aí você tem uma certa sensação de polarização. Mas se você olhar o resto do sistema, governadores de estado, existe polarização nos governos estaduais? Ao contrário, não tem nenhum partido com mais de 4 estados na mão. Nenhum. Você chama um partido gigantesco, tem 4 estados. O minúsculo tem 1. E quantos partidos tem representado nos governos de estado? Tem 12. Vai no Congresso, polarizou com o Bolsonaro ou com o PT, cada um tem 10% do Congresso. 80% está polarizado, fragmentado. Você vai nas prefeituras, então esse número explode. Então assim, o nosso problema é que existe uma disfunção, no meu modo de ver, você tem uma disfunção do ponto de vista do jogo das ideias com relação ao processo decisório, né? Esse Brasilzão que o Jorge está comentando, e eu concordo 110% com ele, que vem tomando decisões de maneira estruturadas e ruins, na maior parte das vezes, do ponto de vista econômico. Nos outros campos não é tão ruim não, né? Se você olhar a evolução socioeconômica do Brasil nos últimos anos, é importante o que aconteceu. Vê pela expectativa média de vida. A gente saiu de 63 lá na transição para a democracia e hoje é 76. Tá certo? A família média brasileira lá atrás, nos anos 80, lá atrás não, lá na transição da democracia, era mais ou menos quase 5 filhos por mulher. Hoje é 1,7. Em 25 anos, a gente saiu de uma família típica de país desenvolvendo para um país típico europeia. Então assim, não é que nós estamos indo mal do ponto de vista socioeconômico no sentido geral da palavra. Nós estamos indo mal no processo decisório no campo central, no campo do governo central. E aí não é polarização, aí é um jogo muito mais complexo que a polarização esconde. É esse jogo de empate, que eu chamo de vetos cruzados. O que prevalece no Brasil é um jogo de vetos cruzados, não de polarização. E ele ocorre por vetos cruzados por conta da fragmentação. Cada grupo desse tem um bom representante setorial. Todas as elites setoriais no Brasil têm uma bancadinha, tá certo? Todas as elites regionais tem uma bancadinha. Então, por exemplo, renovar por 50 anos o subsídio que a gente dá pesado para Manaus. Cara, do PCdoB até o PSL, a bancada do Amazonas, do PCdoB ao PSL votou a favor. Porque é um tema regional. O cara está se lixando se aquilo ia ser bom ou não para as contas nacionais. Olha para uma bancada que representa, sei lá, o agronegócio. O agronegócio, o cara quer a reforma da Previdência, desde que não mexa no crédito rural. Tá certo? Aí você vai na indústria de São Paulo aqui. O cara quer a reforma da Previdência, põe o pato lá na frente, mas, cara, não mexe no crédito subsidiado, nem nas subvenções e nem no sistema S. Bom, cada um fala o seguinte: eu quero a reforma, mas não mexe nesse. Aí o outro fala: eu quero. No final, você tem todo mundo vetando tudo, e onde que você vai ajustar? Você tem que ajustar, em geral, no andar de baixo. Aí você fala: então, quem que não tem bancada aqui? Aqui embaixo. Aí você ajusta lá. Por exemplo, e a elite sindical idem. A elite sindical tem um representante lá. O Jorge comentou bem, a gente se preocupa com o desemprego formal que existe no Brasil, mas o grosso do Brasil é o cara que está desempregado, subempregado e economia informal. Você tem 50% do PIB andando paralelo ao CLT e ao funcionário público. E todo jogo de defesa ocorre aqui. Porque você tem 50% da economia que não está representada e vai vivendo. Então, é fragmentação, Fábio, não é polarização. A polarização ele está escamoteando um debate mais profundo que se refere à incapacidade das elites brasileiras, militares, sindicais, setoriais e regionais, de chegar num acordo positivo para o Brasil. É um empate derivado da fragmentação. Então, quer dizer, esses polos são mais barulhentos mesmo. O barulho deles é que atrapalha. Pois é, esses polos, eles acabam sendo barulhentos, mas mesmo quando eles são mais vocais, que eles se colocam claramente contrário, então, a alguma coisa. Então, o sujeito que, como é o sistema 1 aqui funcionando, como disse o Jorge, e que tem a ver com o Capra, que da palestra anterior, o cara vai para o sistema 1. É um sim ou não.
Mas, na verdade, o grande problema está no sistema 2. Você não pode pegar o cara mais vocal, você tem que pegar o cara mais consequente. E aí o que acontece? Quando você sai de um processo eleitoral, você cai imediatamente no sistema complexo. O Lula, você pode dizer, o Lula era um cara de extrema esquerda? Eu acho que não era. Eu acho que ele era um nacional desenvolvimentista, muito antes de ser um socialista. Essa coisa de ser comunista, ele nunca foi na vida. Ele era um nacional desenvolvimentista. Ele tinha uma aliança com grupos nacionais, fazia uma política social, etc., regional. Ele tinha acordo com o Rio de Janeiro e tinha acordo com o Pernambuco, e ele vinha de São Paulo. Ele juntou 3 e mais alguns setores, aqui o pessoal da Fiesp, o pessoal da infraestrutura, e ele montou um governão. Um governo de maioria. Mas o que o Lula fez? O Lula era o Lulinha Paz e Amor. O que era o Lula Paz e Amor? É o Lula indo para o centro. Então o cara, ele é vocal, ele pode ser esquerda? Sim, mas o cara sacou que para governar num sistema 2 complexo, você tem que migrar para o centro. O que o Fernando Henrique teve que fazer? Idem, tá certo? Quem não fez, caiu, tá certo? E esse governo, que eu acho que não está percebendo um pouco isso, esse governo está lendo, no meu modo de ver, profundamente mal o que foi o processo eleitoral. O Jair Bolsonaro, os filhos dele, e um grupo político em torno dele, está interpretando que pelo fato de ele ter vencido o segundo turno, ele tem a maioria da população, ou do processo decisório. Ele nem ganhou a eleição como majoritário. O grupo realmente bolsonarista continua sendo o que é a média no mundo. Esse pessoal mais à extrema-direita no mundo representa de 8% a 11% do eleitorado, é igual no Brasil. Tal com a esquerda também? A esquerda é um pouco por aí. A esquerda mais radical é até menor que isso. A esquerda mais light, ela é um pouco maior. Tá. Vai lá uns 30%. Mas esse grupo do Bolsonaro, ele é de 8% a 9%. Quando ele está mais moderado, ele vai para 11%. Como é que ele chegou até a maioria? Porque teve muita gente que votou nele por oposição, porque o sistema binário, que é a segundo turno, obrigou o cara a migrar. Aí o cara ganha, ele fala, porra, ganhei a maioria. Você não ganhou a maioria. Você representou na eleição presidencial e não no resto das eleições, nem para Congresso. No segundo turno da eleição presidencial, você representou aquele momento o menos pior para... E aí ele teria que governar com essa concepção. O processo decisório é complexo, fragmentado, e eu represento só uma fração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que necessariamente costurar uma coalizão. Tá certo? É isso que a gente não está vendo. Ele está faltando uma interpretação um pouquinho mais sofisticada e não binária por trás do Bolsonaro. Agora, uma coisa, quer acrescentar alguma coisa específica? Não, só... É o seguinte, só o que eu estava me lembrando é que todo mundo vai ter que governar no sistema 2. O aprendizado de passar dos 8% para os 50% para os 100% é um aprendizado duro, mais rápido, porque aprende na pancada. Agora, ao mesmo tempo, eu percebi nessas eleições uma coisa positiva, se é possível dizer isso das eleições, mas que eu senti a população com um pouco mais de noção e ciência de que não adianta só votar no presidente. A população acordou para uma coisa que é: eu preciso também dar uma base a ele, porque no Congresso e no Senado, onde as leis são aprovadas, então, independente de se você é esquerda ou direita, essa percepção aumentou. E ao mesmo tempo, você tem um judiciário muito politizado também. Porque as pessoas cansadas, já que o legislativo não vai demorar tanto tempo para lá, joga para o judiciário. Mas começa a população a virar jogador de futebol. Você começa a não querer mais, tira o Gilmar, tira fulano, tira não sei quem. Como encarar esse judiciário politizado? Isso é positivo ou negativo? É o judiciário mais politizado que a gente já teve nos últimos anos? Olha, tem duas questões que você trouxe aqui, vou tentar ser breve nelas. Uma é a questão da sociedade civil mobilizada. Anos 80, a sociedade civil mobilizada era movimento social, sem teto, sem terra, movimento pró-saúde, bases eclesiais, né, católicas. Anos 2000, a sociedade civil mobilizada são as ONGs. Hoje quem fala alto é uma ONG ambiental, ONG de educação, as ONGs que estão... É a sociedade civil mais organizada e pensando em política pública. Tira aí, e aí quem que está devendo nesse campo? Eu volto aos empresários. A sociedade civil está organizada. Os empresários continuam pendurados no sistema S. O sistema S é tão forte que ele mata a representação autônoma de um segmento fundamental na sociedade, que é o empresariado. Esses caras não têm ONG. Eles vivem no sistema S, que é recolhido obrigatoriamente na folha de pagamento das nossas empresas.
Então, assim, é curioso como o segmento que se diz mais liberal, ele matou o imposto sindical do sindicato do trabalhador, mas manteve o imposto sindical dele. Porra, é um liberal, o que eu estou dizendo? O cara empurra o problema para o outro, ele veta o dele. Então, mas assim, eu sou muito, nesse processo que eu acho que a sociedade brasileira é muito melhor que o governo federal brasileiro, na linha do Jorge. Se você olhar a maturidade da sociedade brasileira, olhando as ONGs, é muito positivo. Por exemplo, o consenso que nós alcançamos do ponto de vista da educação, e que é basicamente, estou me referindo a 6 ou 7 ONGs, hoje, seríssimas, profissionalizadas, conectadas com estudos mundiais, de casos mundiais. Essas 6 ou 7 ONGs, elas se organizaram e têm uma agenda de educação que independe do governo. Eles aplicaram essa agenda quando era o Haddad, o ministro, aplicaram quando era o Mendonça Filho do Temer, e agora estão brigando lá porque tem um cara que não está entendendo que a sociedade nesse campo chegou num certo consenso. Quando você vai na parte, que acho que vai muito bem, quando você vai na parte, por exemplo, de segurança pública, começou a surgir um consenso a partir de 3 ONGs, o Fórum de Segurança Pública, o pessoal aqui do Sol da Paz e o pessoal lá do Rio do Igarapé. Esses 3 caras, instituições, começaram a produzir dados que não tinha no governo, centralizaram dados e estão produzindo uma agenda de segurança pública que era consensual nas eleições passadas, desde do Haddad, passando pelo Ciro, passando pelo Amoedo, passando pelo Alckmin e parava nas pontas. Mas o centro já tinha uma agenda clara, mais ou menos definida. O Bernardo Api, a duras penas, está fazendo lá um instituto de cidadania fiscal. Vai começar, é a única ONG que eu conheço independente, que não é estatal, não é IPEA, tá certo? Não é think tank do governo, do Estado, e não é de grupos empresariais, não é de setorial, é independente. É a única ONG nessa área. Precisava ter 15 ONGs. Um dos principais problemas que a gente tem é pensar o modelo tributário, mas não se pensa, mas está surgindo. Então, assim, a sociedade civil, eu sou muito otimista, eu acho que vem daí a solução. Ponto 2. O judiciário é um problema no Brasil. No meu modo de ver, ele é parte do problema. E aí tem várias entradas, Fábio. Tem a forma pela qual a Constituição foi montada, né, e a estatística do nosso colega Rogério Arantes sobre como é que é montada a Constituição brasileira. Você está falando se é um ponto fora da curva mundial. O Rogério fez, se tiver interesse, é muito legal. Ele faz uma estatística sobre a Constituição brasileira e compara com outras constituições no mundo, historicamente, desde a Constituição americana. E ele mostra que a Constituição brasileira é aquela que tem a maior porcentagem de regulamentações de políticas públicas na Constituição. Dá quase 30%. Uau. E 70% organiza o Estado, o jogo político, etc. Normalmente, você tem 99% organização do jogo, institucional, a Constituição. E o resto é política pública e debate de governo. Então você tem esse problema. Você soma um problema de constitucionalização das políticas públicas com um segundo, que é o Ministério Público, com um poder absolutamente amplo de atuação, desde que tenha a ideia, ele está fora de qualquer poder, ele é o 4º poder, né? Ele não está embaixo nem do Executivo, nem do Judiciário, e ele não tem hierarquia dentro do próprio Ministério Público. O Procurador-Geral não manda nada, cada procurador é um Ministério Público, tá certo? E o cara escolhe a agenda que ele quer. Como ele tem uma Constituição muito ampla para ser respaldado, os direitos difusos, o sujeito acorda de manhã e fala: cara, eu estou achando que essa floresta aqui está sendo maltratada pelo Parque Ibirapuera. Pau no Parque Ibirapuera. Quem é o gestor disso aqui? Pessoa física. Mete o pau no cara lá. O cara tem que sair correndo para administrar. O que está acontecendo no judiciário, que é uma mistura de questões de uma interpretação do direito público, aí é Carlos Ari e Floriano Peixoto, que são os 2 juristas que me parece que capturaram esse problema, e soma com essa questão institucional. Você soma isso, o espaço de manobra que o judiciário no Brasil passou a ter, ele é desfuncional para qualquer ambiente de estabilidade de empreendedorismo. E não é só empreendedorismo empresarial, qualquer empreendedorismo, tá certo? Para fazer uma exposição, você quer fazer um projeto cultural, um projeto científico, da onde a gente vem. Cara, você não consegue fazer projeto no Brasil. Não é projeto só, o principal é empresarial, porque você mata a economia. Mas você não faz projeto porque você tem tanto risco, você tem tanto problema, né? O caso que me pareceu mais ilustrativo recente que eu passei foi um pessoal lá na Litoral Norte aqui, você sabe que Litoral Norte, o paulista vai lá e compra do caiçara a casa, né, as terras para fazer casa.
Aí tinha um pessoal que se organizou e falou: olha, Caiçara, em vez de você vender o terreno, vamos fazer umas fazendas aqui de criação de ostra? Aí os caiçarinhas se organizaram, lá uns 5 neguinhos, e aí foi um biólogo lá apresentar, aí foram ver quantas licenças precisava para o caiçarinha montar uma fazendinha. Pessoal, meia dúzia de balsa com aqueles cabinhos ali, precisava 18 licenças para começar a produzir. O caiçara olhou para o cara e falou: meu amigo, eu vou vender minha terrinha e vou embora. Então não é só uma grande ferrovia que trava, ele trava do pequeno projeto até o grande projeto. Então é uma somatória de problemas aí que a gente vai ter que enfrentar. Vou chamar para o nosso papo, vamos falar de fake news. Cora Rona, vem para cá. Palmas, minha gente. Yes. Sente-se. A gente não se cumprimenta que a gente já se viu lá fora, já estamos há horas falando, então a gente não vai fingir que a gente, né? Oh, que bom ter você, não sabia nem que vinha. Que já curioso. até falamos sobre Game of Thrones. Exatamente, já falamos disso. Todas as nossas expectativas sobre a nova temporada. Cora, bom, fala-se muito de fake news virou esse termo, sempre existiu, é uma coisa nova, é só um termo novo para uma coisa que já acontecia, fala um pouco disso. Olha, fake news é um novo rótulo para uma coisa muito antiga, que se chama boato. A humanidade sempre viveu com boatos. Sempre foi um problema. Fofoca, se vocês quiserem, é fake news. O que é novo é o nome, fake news é mais novo, é mais chique. E o que tem de novo é a velocidade com que ela pode se espalhar. Mas se você pegar a ópera O Barbeiro de Sevilha, por exemplo, já tem aquela área da calúnia. A calúnia é isso, que a calúnia vai crescendo, né? Lembra dessa área? E fake news é basicamente a calúnia, é a desinformação, boataria, fofocas. A gente tem um volume de fake news hoje que ultrapassa qualquer coisa. Porque todo mundo tem um telefone celular na mão, recebe qualquer bobagem no WhatsApp da família, aí desmanda para todos os seus outros grupos, aí dos outros grupos aquilo vai para outros grupos. Quando você olha, está todo mundo embarcado naquilo, né? Mas eu não acredito tanto, eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas em relação a fake news, porque eu acho que em termos de política, elas não são tão perigosas quando se quer fazer crer. É mesmo? Todo mundo diz que Trump se elegeu por causa das fake news, Bolsonaro se elegeu por causa das fake news. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que fake news é incapaz de mudar o voto de quem quer que seja. A fake news reafirma o que você quer saber. Quer dizer, o Lula é péssimo, o Bolsonaro é péssimo. Então você tem uma fake news que prova que o Lula é péssimo ou o Bolsonaro é péssimo, e você vai dizer: tá vendo? Olha aqui. Mas nem fato muda a cabeça de eleitor. Nem true news, né? Nem fato. Você estava com o Lula na cadeia. Vamos lá, isso é um fato. Vamos supor, está lá o Lula na cadeia, não vou nem entrar nos aspectos jurídicos da questão, mas estava querendo correr a presidência da República e nem isso era capaz de demover os seus eleitores, e ficou o pessoal gritando Lula livre, querendo votar no Lula. Então você vê, se nenhum fato mexe com a pessoa. O Bolsonaro fez as declarações mais homofóbicas ao longo da vida, as piores declarações, e nem por isso as pessoas mudaram de ideia. Agora, um lugar onde as fake news têm um aspecto muito perigoso e que é pouco observado é na vida social das comunidades. Então, a questão do boato pode matar, como tem matado. Na Índia, por exemplo, entre 2017 e 2018, você teve 30 casos de linchamento seguidos por causa de fake news do WhatsApp. Que eu nem chamo de fake news, porque eu acho que esse nome é muito sofisticado para uma coisa que, afinal, é antiga, né? Porque as feiticeiras em Salem e na Idade Média toda eram queimadas por conta de boatos. E na Índia o que aconteceu foi que, com o WhatsApp, qualquer cara no meio de uma aldeiazinha pequena e desinformada era capaz de mandar para 1000 pessoas a informação de que aquele sujeito do carro vermelho está querendo roubar as crianças. Então, no primeiro ponto, paravam o carro vermelho, tiravam o sujeito e matavam a pauladas. Isso aconteceu
sei lá, 30 e poucas vezes lá, até que o WhatsApp mudou a forma de compartilhamento de notícias na Índia. Antigamente era possível você mandar notícias para 250 grupos diferentes, agora você só pode mandar para 5. Na Índia. Foi por isso que mudaram? Eles reduziram, que por causa loucura. disso, por causa desses casos de linchamento. Aí você vai dizer, bom, mas a Índia não. Aqui no Brasil aconteceu. Nós tivemos o caso de uma dona de casa, em Guarujá, que foi linchada pela população porque supostamente teria raptado uma criança. Aí vai dizer, bom, mas o Brasil acabou de acontecer na Argentina. Um senhor acaba de ser queimado vivo porque um garoto foi estuprado e morto, e o culpado disso, teoricamente, o suposto culpado, era o filho desse homem. Então a multidão foi para a casa do suposto assassino, o cara não estava em casa, pegaram o pai do sujeito, bateram, atearam fogo nesse sujeito, e que morreu, claro, né? E o filho dele não tinha nada a ver com o caso. O assassino era outra pessoa completamente diferente. Então, o que a gente tem que prestar atenção, isso é terrivelmente perigoso. Isso, as empresas de mídias sociais têm que começar a pensar como o WhatsApp pensou e já reduziu a possibilidade de você espalhar para mais pessoas na Índia. Isso tem que ser pensado, porque a gente tem uma arma muito perigosa na mão hoje de pessoas que não estão preparadas para entender o que estão vendo ou para interpretar os fatos corretamente. Mas eu vejo já algumas pessoas falando assim, alguém fala uma notícia, a pessoa fala, sim, mas você vai confiar na Folha, no UOL, no Globo? Eu confio no que me mandaram para o WhatsApp. Por que o WhatsApp ficou mais confiável do que a imprensa para algumas pessoas? Porque o WhatsApp é a pessoa com quem você está falando. Você sempre confia mais numa pessoa do que numa instituição. A tendência natural da gente é acreditar na nossa família, acreditar nos nossos amigos. Quer dizer, a minha tia me disse que o ouro vai sumir, é bom a gente guardar o ouro que a gente tem embaixo do colchão. Todo mundo guarda ouro embaixo do colchão porque a tia ouviu ali na esquina, não sei quem, entendeu? Enfim, as pessoas são muito influenciáveis e quanto menos educação elas têm, mais influenciáveis elas são. Então a força do WhatsApp, sobretudo nessas aldeias isoladas do mundo, que foi o caso que aconteceu na Índia, são pequenas cidades de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, que não tem nenhuma conexão real com o mundo. Isso acontece porque ele confia ali no fulano, ele nem sabe ler, como é que ele vai saber o que é o jornal, o Hindustan Times ou qualquer coisa. Se aqui no interior do Brasil você for, a pessoa não sabe o que é um jornal. No máximo ela sabe o que é o Jornal Nacional ou o que são as redes de TV, mas a coisa séria que seu fulano falou está no WhatsApp. Mas isso também porque as mídias sociais são muito recentes e a gente ainda está aprendendo a lidar com isso? Sim. Você acha que a médio prazo, ou enfim, a curto, não sei, isso vai mudar? A gente vai mudar o nosso entendimento, vai ler uma notícia? Porque eu, por exemplo, já me pego assim, quando o Crivella fala uma coisa, eu primeiro vou confirmar. Eu também. Para ver se é fake news, aí fala, não é, ele falou realmente isso, esse é o nosso prefeito. Mas agora eu já vou confirmar. Porque eu acho... E tem outro dia ele falou uma coisa e eu fui ver se tinham modificado a voz. Porque está tão... mas em algum sentido é positivo, porque eu talvez jamais fosse verificar. Eu já ia começar atirando pedras e agora pelo menos eu vou olhar, vou me certificar disso. Você acha que isso é uma coisa que vai acontecer ou não? É otimismo meu e as pessoas vão cada vez mais querer notícia rápida e vão pegar na primeira coisa e... Olha, infelizmente a gente está lidando com uma coisa que não muda muito, que é a natureza humana, né? Agora eu me lembrei de uma coisa antiga, que hoje se chamaria fake news. Você se lembra do caso dos biscoitos da Nima Marcos? Não. Estou falando antes do WhatsApp, já na época da internet, na época que o e-mail era uma grande novidade, começou a circular uma história que uma senhora teria ido almoçar no Nima Marcos, uma loja de departamentos nos Estados Unidos, pediu um cookie de sobremesa, achou o cookie lindo e pediu a receita ao pessoal. E aí quando veio, trouxeram a receita do cookie para ela. E aí quando trouxeram a conta era $255.
dólares. E como 255 dólares, 5 dólares era o cookie e 250 era a receita do cookie, que era exclusiva e tal. Não tinha visto. Não. Então, essa receita circulou o mundo inteiro, porque aí a pessoa contava essa história. Olha, minha tia foi almoçar no Neiman Marcus, aconteceu isso. Então, a gente pagou 250 dólares para a receita, mas também a gente quer espalhar para o mundo inteiro. Então, essa receita do Neiman Marcus acabou publicada em todos os jornais, porque naquela época todo mundo não desconfiava ainda disso, né? Até o Chechel acabou publicando lá no Globo também, nos primórdios. Enfim, todos os jornais publicaram a receita da Neiman Marcus. Isso hoje se diria fake news, não, era um boato, né? Que loucura isso. Só para você ver de como isso vem de longe. Sim. E eu acho que nós ainda vamos conviver, nós vamos conviver sempre com isso. Porque vai ter sempre alguém interessado em divulgar um boato, uma versão falsa, fazer uma fofoca. Há interesses ocultos, evidentemente, por trás de uma coisa ou de outra. Na Índia, uma das coisas que se descobriu é que as pessoas estavam acertando contas com os seus desafetos. Então, o cara não gosta o inimigo dele tem um carro vermelho, então ele diz para as pessoas, olha, aquele sujeito do carro vermelho roubou criança. E assim ele ajusta a conta com o inimigo dele, entendeu? Então, há sempre uma motivação por trás, claro, isso não nasce do nada, né? A gente teve esse ano, se falou muito dessa eleição, a força da internet. Afinal de contas, o Bolsonaro tinha pouco tempo de televisão, o partido não era um partido grande, enfim. O quanto o Bolsonaro se beneficiou pelo uso estratégico da internet mesmo, ou o quanto a internet foi só uma desculpa para insatisfação da população? Aí quero incluir vocês três nisso. Pode começar, Cláudia. Olha, eu acho que a insatisfação da população não é só no Brasil. Há um movimento global de insatisfação com o sistema que está se valendo das redes sociais para se propagar. Mas eu acho que o Bolsonaro teria ganhado independentemente de redes sociais ou não. As pessoas estavam até a tampa com o PT. Você tem um partido que está há 13 anos no poder, a economia começa a ir mal. Então, as pessoas querem mudar. As pessoas aceitam qualquer coisa que te prometa que vai mudar aquilo, que vai ser diferente daquilo que você está... É a velha e boa política. Exatamente, alternância de poder. Você começa a não ter alternância de poder, você começa a ter o mesmo grupo no poder durante muito tempo, os outros começam a se sentir inteiramente fora do jogo. E o sistema começa a parecer muito opressor para todo mundo no momento em que a economia entra em recessão. Eu acho que a eleição do Bolsonaro, no meu modo de ver, acabou sendo, do ponto de vista do processo decisório, quase um acidente, no sentido de que as hipóteses pelas quais se resultou a eleição do Bolsonaro o conjunto de hipóteses que se juntaram ali, de variáveis, é muito peculiar, é muito fora da curva. Eu acho que tinha um ambiente para claramente para ter uma alternância, né, de poder, mas com muitos poréns no meio. Por exemplo, sim. O segundo turno, a gente olha a vitória do Bolsonaro de 55 contra 45. Me assusta mais o 45 no PT do que o 55. A mim também. Cara, 45, depois de um escândalo de corrupção monumental, uma crise monumental, o cara teve 45%. Ou seja, a sociedade estava muito dividida. Mas esperem, teve 45 porque era o Bolsonaro. Existe que eu estou dizendo. Porque se não fosse o Bolsonaro, claro, você teria 25 ou 20. Eu concordo, ele potencializou lá. Mas eu diria o seguinte, as pessoas têm eu concordo muito com a sua linha de argumentação. A questão da internet, ela potencializa a comunicação, ela potencializa um jogo de ideias, etc. Mas as pessoas, principalmente fora daquela polarização lá do presidente da República, nas outras, as pessoas continuam tendo interesses materiais. Se o cara é religioso, se o cara é da sua região, se o cara defende o seu setor, tá certo? Pega um taxista aqui, que é um dos mais raivosas categorias que a gente tem, né? O taxista entra no táxi, o cara fala mal de todo o sistema político brasileiro, do Brasil, etc. É aquela terra arrasada. Aí, antes de descer do táxi, você faz uma perguntinha. Você viu que o Bolsonaro vai votar a favor do Uber? O cara fala, então ele vota no outro. Então, por que eu estou dizendo isso? O cara fala, mas na hora que se organiza a agenda para um tema que bate nele, farinha aí pouca, o cara fala, não, aqui é meu interesse. Então você pode falar, essa sensação de insatisfação da população existia, mas ela se traduziu só no Bolsonaro.
e com pouquíssimas outras situações. No Rio de Janeiro, que é um caso muito particular, que afundou lá, mas você tinha um grande centro, essa tal da fragmentação, sem opções. Que é a mesma coisa do Brexit, que é a mesma coisa do Trump. O Trump tinha maioria folgada? Não tinha. Como o Obama não tinha. Mas os caras que conseguem capturar esse pessoal que está perdido no centro, perdido no sentido de que falta uma agenda organizada para esse pessoal, falta mesmo. E aí esses caras que são mais vocais ou conseguem operacionalizar mais, no modo de ver, levam. Mas não quer dizer que eles sejam necessariamente o fruto da questão da internet. Eu concordo com você que ele é um fenômeno importante, mas ele explica a sua parte do fenômeno. Claro. Eu tenho uma visão bem diferente. O Bolsonaro apostou tudo na internet. Há 4 anos atrás ele não ganharia a eleição. O que mudou de 4 anos para trás até hoje? Que ele ganhou a eleição e quem apostou na televisão não ganhou. As pessoas passam hoje 6 horas por dia, em média, rolando na internet. E 2h30 na televisão quando passam. Então teve uma mudança de hábito brutal. O Bolsonaro fez a campanha dele para a internet, quem fez para a televisão perdeu, e fazer para a internet é fazer positivo e negativo. E isto ele fez bem feito. Assim ganhou a eleição. E esta mudança não foi percebida pelos outros quando estruturaram a campanha. Então eu acho que foi muito importante essa mudança. Facilitou a campanha e vai dificultando o governo, pela mesma razão que facilitou a eleição. Então eu acho que ao contrário, a internet foi fundamental para o Bolsonaro, foi o único instrumento de propaganda que ele usou, e a televisão, que era o elemento importante, não foi. Outra coisa, a campanha da internet do Bolsonaro foi organizada pelo Steve Bannon, que ganhou o Brexit e ganhou o Trump. Isso não é campanha de criança, isso é campanha, você precisa de fazenda de computador para analisar a internet online para fazer isso. Não é uma brincadeirinha dessa espécie. Outra coisa, as pessoas não veem mais televisão na televisão. O Bolsonaro no Roda Viva, que foi o Roda Viva de maior audiência, teve 600 mil pessoas vendo televisão e 1.800.000 vendo na internet e 5 milhões vendo excertos de internet editados por gente ligada à campanha do Bolsonaro. E é assim que se faz campanha hoje. Mudou radicalmente. O exemplo oposto foi de um candidato que tinha mais seguidor do que gente vendo na internet no dia. Então, esse perdeu a eleição. E tem uma coisa interessante, acho que vai de encontro com a Cora falou também, porque você já está interessado em saber aquilo que você quer acreditar. Então, na internet, no celular, você é o seu editorial. Você faz o editorial do seu jornal nacional. Quando você assiste o jornal da Band, eles fizeram lá o editorial e falaram aquilo que então tem coisas que você concorda, coisas que não, pode te incomodar em algum lugar. No seu celular nada vai te incomodar. Você fica na sua bolha, você segue com as mesmas pessoas, você odeia junto as mesmas pessoas. Então é uma maravilha, porque você cria um jornal para você, o jornal do Fábio, que só fala coisa que o Fábio quer ouvir, que coisa maravilhosa. Você só não sabe se é importante. O que você cria um jornal para você, você pode estar criando na sua bolha uma coisa completamente desimportante. Para saber o que é importante, você precisa dos outros. A importância da internet não pode ser subestimada, evidentemente. A questão das fake news é que eu acho que não é tão importante quanto se imagina. E, aliás, eu acho que no caso do Trump, por exemplo, que também se diz que Trump se elegeu graças às fake news, eu também acho que não. E eu acho que as fake news viraram um issue, viraram um assunto tão falado e tão problematizado, porque a imprensa americana foi incapaz de ver a vitória do Trump. Quer dizer, assim que aconteceram as eleições, o New York Times estava dando a vitória da Hillary com 87% de certeza. Eu me lembro de ter começado a acompanhar a apuração e estava lá, Hillary, 87%, então estou tranquila, né? Estou trabalhando de madrugada, assistindo a BBC. De repente começa a aparecer a vitória do Trump. E aqueles ingleses perplexos, mas não era Hillary que ia ganhar? Esses números estão esquisitos. Então, a imprensa foi literalmente atropelada por uma vitória que ela não tinha visto. E eu acho que isso criou um trauma para a imprensa americana. E eu não digo que isso tenha sido uma coisa de caso pensado, eu acho que a busca das fake news como explicação para aquela vitória foi a explicação que eles conseguiram encontrar para se justificar.
Quer dizer, nós não conseguimos perceber isso porque eram fake news circulando no WhatsApp, entendeu? Entendi. Olha, deixa eu comentar um pouco, porque acho que é nessa linha. A minha visão, um pouco caricaturando, é a fake news, a internet, nessa maneira mais polarizada, mais simplificada, e não a reprodução de um programa de debate e tal, porque aí a internet também tem um papel, mas essa faixa da internet manipulável, que o cara dirige para onde você tem medo, que é essa a estratégia dos caras. Eu vou mobilizar onde você tem medo, onde você tem uma ojeriza, eu vou associar o cara àquilo, e aí ele faz essa estratégia de mobilizar o seu horror, né? Tem esse mecanismo, mas eu diria que ele mobiliza aquilo que é latente. Se você estiver desempregado, se for um branco de classe média baixa, sofrendo, achando que sofre com as cotas e etc., as condições materiais te deixaram já com uma certa... Está latente um problema que você não está... Sabe aquele cara que tem um trauma ali, que brigou com a namorada, e quando bebe, aí ele fala as verdades? O cara, aquilo está latente nele. Ele não está xingando a ex-namorada porque teve uma fake news, ele estava no bar com os amigos. Porque aquela coisa estava latente, na hora que ele bebeu, lá liberou. Quem ele é ali. Exatamente. Não é isso, gente. Só completar esse ponto. Eu acho, só para completar, eu acho que o que dividiu do primeiro turno foi o que a gente esperava. O primeiro turno, 45% votou na centro-esquerda, entre Haddad e Marina e Ciro, e 50% votou na centro-direita, que é o mesmo padrão do primeiro turno desde 89. Tá certo? E aí no segundo turno, o pessoal aqui da esquerda acabou concentrando no Haddad, que é o que acontece também desde 89. E o que mudou? Desde 89, esse pessoal da centro para centro-direita, lá atrás escolheu o Collor, depois veio escolhendo o PSDB e agora escolheu o Bolsonaro. Mas por que teve essa guinada dentro do campo do centro-direita no segundo turno? O fenômeno tem que ser localizado. Não é um fenômeno geral, é um fenômeno localizado. Por quê? No meu modo de ver, facada e a guinada, mais importante ainda, de caráter material, a guinada dos evangélicos. Os dois partidos evangélicos, o PR e o PRB, estavam na aliança do Alckmin, até a facada. E o evangélico no Brasil é 32% do eleitorado. Se você conseguir pegar, que era o cálculo do Alckmin, 50% desse público, você já sai com 16%. Bota mais os tucanos, 21% está no segundo turno. Então estava certa essa estratégia do ponto de vista da mecânica eleitoral. Acontece que ele não esperava uma guinada dos evangélicos, porque a primeira vez no Brasil, os evangélicos se uniram numa eleição. Foi o Conselho das Igrejas Evangélicas, decidiram por um candidato chamado Bolsonaro. 70% dos evangélicos foram para o Bolsonaro. 70% de 32% dá 21%, foi para o segundo turno. Então ele desequilibrou. De novo, as fake news, eles acabaram dando um empurrão. Mas já tinha um ambiente por trás. Ela não cria, eu acho que é fake. Ela alimenta o seu monstro mesmo. Você não explica o fenômeno material, você explica o fenômeno lá em cima. Vamos lá. Eu tenderia a pensar isso de um outro jeito. Quer dizer o seguinte, eu acho que a eleição foi mesmo feita pelo setor 1, uma decisão intuitiva, foi forçado, o fake news e o positivo e o negativo te faz reagir moralmente a alguma coisa. É assim mesmo, isso veio para ficar, o clima de política vai ter isso. Governar é outra coisa, governar é setor 2, tem que pensar, tem que fazer. A sorte, até agora, é que o eleito pelo setor 1 está pensando um pouco pelo setor 2, ou pelo menos levando isso em consideração. E isso é importante, por quê? Porque o fundamento de tudo o que está acontecendo agora, e acho que a eleição do Bolsonaro, é passar as reformas que estão passando, que dão um potencial gigantesco para o Brasil andar para frente. E eu sou, como vocês viram, fiz um resumo muito de 500 anos do Brasil. O Brasil tem tudo para dar certo sempre, positivamente falando, quer dizer, de ser uma economia grande, de ser uma sociedade aberta e que cresce. Então, independente desse ambiente novo de campanha, que a decisão é muito emocional e que todas as campanhas daqui para frente vão provocar, que nem briga de torcida, isso vai ter, no governo a coisa é diferente. A sorte do Brasil é que, como o Brasil tem instituições democráticas sólidas, especialmente o parlamento, o parlamento está conseguindo processar uma coisa difícil, que é essa eleição do setor 1, fazendo o que precisa para a nação inteira e para o futuro, o que é importante.
Porque, pelo menos, não se fez aqui o que se fez na Inglaterra, que teve uma eleição dessa natureza, mas fixou um objetivo nacional que é setor 1. Vamos sair da Comunidade Europeia. Na hora que você para pensar, é triste assistir o parlamento inglês. Eu tenho assistido, que é um parlamento de 1000 anos. Todos estão querendo entregar a vontade popular que foi aquela, mas nenhum encontra o caminho, porque aquilo é uma besteira. Para resumir em uma palavra, é uma besteira. Então, pelo menos no Brasil, não se fixou um objetivo nacional que é uma besteira. Nós temos uma boa chance por causa, não dos 8% do Bolsonaro, mas porque os outros 92% são capazes de dar um suporte nacional para o país ir para frente, independentemente do cara ter só 8%. E isso, nós temos que ter a expectativa que ele saiba ser presidente dos 100% dos brasileiros. Se acontecer isso, temos um futuro bastante bom pela frente e estamos andando, que é melhor do que a situação inglesa. Bom, obrigado pela presença de vocês, pelo debate. A gente tem 50 segundos, então eu só vou pedir rapidamente quase uma previsão Nostradamus, se o meu Natal daqui a 4 anos vai ser bom ou vai ser ruim. Eu ainda vou ter família ou vou passar o Natal sozinho em casa? Rapidamente, cada um me fala isso e se despede, que a gente tem que ir. Como historiador, eu só posso falar sobre os natais passados. Natal futuro, você pergunta para um economista. Pronto. Cara, eu acho que sim. Acho que vai ser sofrido, seu Natal vai ter um piruzinho magrinho, etc. Mas acho que nessa linha, as sociedades brasileiras e as instituições, elas têm uma resiliência razoável. Eu acho que não vão ser 4 anos de crescimento, vai ser, infelizmente, me parece que ainda vai predominar esse grande empate. Esse empate, ela se mobiliza nesses casos de emergência. Né? Você está chegando na beira do precipício, aí o pessoal se reúne e sai da beirada, mas o precipício e a proximidade continuam ali. Então, eu, infelizmente, acho que a gente não tá dadas as condições de a gente sair desse grande empate, desse grande veto cruzado que a gente está vivendo, mas não acho que o Brasil desanda, não. Eu acho que o Brasil vai ficar, infelizmente, 4 anos andando nesse diapasão de 1%, 1,5%. A frase "o Brasil está à beira de um abismo" foi proferida no dia 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I renunciou. Você vê desde então. Cora, posso fazer meu amigo secreto, então, normal, na família? Eu acho que vai estar todo mundo contra o governo daqui a 4 anos. É assim que funciona. É assim que funciona. Vai estar todo mundo louco para mudar o governo. Minha gente, muito obrigado. Obrigado, Jorge, Ricardo, Cora. Obrigado. Obrigada a todos os participantes. Muitíssimo obrigada, Fábio Porchat. E mais uma vez, em nome da Ambima, eu agradeço a presença de todos vocês que vieram até aqui. Por favor, acessem o aplicativo para avaliar o nosso evento. E eu lembro que todas as apresentações cujos palestrantes autorizem a divulgação serão disponibilizadas no aplicativo. E para você voltar para casa, caso você queira, você encontra aqui fora da Bienal patinetes da Yellow. Um excelente fim de tarde a todos vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima.